Projetos, na verdade, né, várias pessoas já fizeram projetos, né, na sua vida de educador. Mas nem sempre esses projetos foram um sucesso, não é verdade? Às vezes a gente fica, né, atropelado pelo tempo, às vezes pelos recursos, falta de recurso. Às vezes o empenho dos alunos também deixa a desejar. E a gente tem a sensação de que a gente está perdendo tempo, né? E muitas vezes que a gente faz alguns projetos com os nossos alunos. E às vezes é obrigação também. Às vezes tem a escola, exige que os professores façam, apresentem projetos num certo momento da escola, por exemplo, na mostra cultural, né, na feira de ciências. Aí você se sente obrigado a parar as suas coisas, o seu currículo normal e começar um projeto, né, que às vezes não tem nada a ver com o que você esperava, mas que vai ficar bonito, né, para os pais assistirem. E isso é muito ruim para nós, professores, e às vezes muito ruim para os alunos também, porque eles acabam não vendo sentido naquele projeto, né? Não vendo relação com o que você dá na sua classe, na sua sala de aula. O ideal seria se a gente conseguisse mesmo associar o currículo ao projeto que está sendo desenvolvido, não é verdade? Aí a gente não teria a sensação de estar perdendo tempo. E os alunos também não veriam o que você está trabalhando em sala de aula, veriam mais sentido também. Isso seria o ideal. E eu vou mostrar para vocês como atingir esse ideal hoje na nossa aprendizagem baseada em projetos. Legal? Vejo aqui que a Arlete, né? Minha colega Arlete, muito legal você estar aqui. A Cláudia Zunino também está participando, muito legal, gente. Vamos lá então, né? Aprendizagem baseada em projetos. Né? Deixa eu me apresentar também, que muita gente não me conhece. Eu sou o Alexandro Sunaga. Eu trabalhei em um projeto que possivelmente muitos de vocês já devem ter ouvido falar, que é naquele livro do ensino híbrido, personalização e tecnologia na educação. Eu fui um dos autores, né, junto com outros 32 colegas. A gente buscou adaptar o blended learning americano na realidade brasileira. Então, esses professores eram de diferentes partes do país, de diferentes realidades, e a gente buscou realmente, dentro dessas possíveis realidades, como que poderíamos usar a tecnologia associada ao ensino tradicional da melhor maneira possível. E aí surgiu o curso o livro Ensino Híbrido, Personalização e Tecnologia na Educação, da editora Penso, e também um curso online, com o mesmo nome, lá no Coursera, né? A gente aparece lá e, se você quiser, ele é gratuito, muito legal. E a partir dessa experiência, eu comecei a trabalhar bastante com metodologias ativas. O ensino híbrido é uma das metodologias ativas, né? Que faz com que o aluno seja protagonista. O trabalho em grupo também é muito utilizado, e o compartilhamento de informações entre eles. Então, o ensino híbrido foi a melhor maneira que eu, né, como professor que gostava muito de tecnologia, né, encontrei para associar a tecnologia na minha prática, e eu adorei. E aí, a partir disso, eu expandi para as outras técnicas de aprendizagem, né? A aprendizagem baseada em problemas, aprendizagem mão na massa, aprendizagem baseada em projetos, o design thinking, que eu acho que tem muito a ver com todas essas metodologias. Então, a partir daí, eu comecei a expandir o meu leque de possibilidades para dentro da sala de aula, e eu gostei tanto que eu gosto também, né? Minha essência de professor não me permite ficar só com conhecimento para mim mesmo. Eu gosto de espalhar, né, de divulgar todas essas coisas que eu aprendo, e tanto que o pessoal que me acompanha nas redes sociais sempre me vê empolgado com alguma coisa nova que eu descobri, né? Então, acho muito legal, muito compensador, né? Recompensador para mim poder ensinar vocês, tá bom? Vamos lá para a aprendizagem baseada em projetos. Existem 3 pontos chaves para que ele dê certo, né? Que é a exibição, as múltiplas versões e as críticas.
Se você tiver esses 3 pontos chaves no seu projeto, né, considerá-los bastante, né, provavelmente a possibilidade de sucesso vai aumentar consideravelmente no seu trabalho. O que seria a crítica? Né? Daqui a pouco a gente trabalha um pouquinho com os outros. A crítica faz com que os alunos eles possam, né, mudar um pouquinho a postura deles. Então, muitas vezes a gente está acostumado a ouvir críticas de modo destrutivo. Então a gente se sente para baixo, a gente, puxa, eu dei o meu melhor e a pessoa está me criticando, né? Por que ela não vem fazer? Na verdade, a gente tem que mudar tanto a postura de quem fala, quanto a postura de quem ouve. Então é um trabalho que a gente tem que seguir com os nossos alunos de conscientização. Então a crítica, ela serve sempre para construir, é uma crítica construtiva. Então se você, como professor, por exemplo, for fazer uma crítica quanto ao trabalho que o seu aluno está desenvolvendo, ela tem que ser gentil, tem que ser específica a respeito daquele ponto que você gostaria de que o seu aluno melhorasse. E, além disso, ela tem que ser útil, ou seja, essa crítica vai ajudá-lo a enxergar novos modos de fazer aquilo, ou modos melhores, né, para que ele, na próxima versão, né, venha já com algo melhor do que antes. Então, esses 3 pontos são essenciais para que os seus alunos possam criticar e também ouvir. Quando a gente ouve, a gente precisa saber que eles estão criticando para que a gente possa melhorar, para que a gente possa crescer. Então, quando a gente considera que existem diferentes versões de mundo e cada versão pode contribuir, isso é essencial. Uma pessoa pode ser melhor em design, outra pessoa pode ser melhor em matemática, outra pessoa pode ser melhor em física e assim por diante. Cada um deles pode seguir e contribuir para o seu projeto da melhor maneira que eles estão, né, que eles podem. Isso é muito legal. Você pode ter críticas, então, por pares. Os alunos eles se organizam, né? Você pode organizar um dia, por exemplo, depois da primeira entrega. Esse dia eles farão uma sessão de críticas. Por exemplo, cada grupo vai apresentar o que tem feito naquele momento. E aí os outros podem sugerir e fazer críticas construtivas. Então, em cada fase do seu projeto, tenha esse momento de crítica, né? Para que os alunos saibam que eles estão avançando. Quando a gente para um momento para verificar o que a gente está fazendo e demonstrar isso para os nossos colegas, por incrível que pareça, aquilo se formaliza como uma etapa vencida, que é muito legal. Muitas vezes a gente está durante a aula e se a gente não formalizar no momento certo essa entrega, a gente acaba pensando que a gente não fez nada a aula inteira, né? Que a gente não aprendeu nada. Mas se há aquela formalização da entrega e a apresentação e a crítica construtiva dos seus colegas, aquilo lá meio que interioriza como uma etapa vencida. Isso é muito legal. Então, eles podem fazer a crítica por pares e você também, como professor, pode ajudá-los a crescer, a melhorar o seu produto, fazendo a sua própria visão, pensando naqueles objetivos que você tinha a respeito daquela etapa do seu projeto. Outra crítica interessante, né, que eu não coloquei aí, se você trouxer alguém que é expert naquela área que você está trabalhando para fazer a crítica. Então, por exemplo, você está fazendo o design de uma ponte, né? Que seus alunos estão fazendo ponte de macarrão, por exemplo, né? Existe uma competição de pontes de macarrão. Puxa, traga um engenheiro civil, traga um arquiteto, traga alguém da área de artes, para fazer, né? Para olhar os projetos dos seus alunos e fazer um parecer técnico a respeito do que eles estão fazendo. Isso vai ser excelente, né? Principalmente se for o pai ou a mãe de algum dos alunos. Olha que legal, né? Sempre tem alguém que é arquiteto, que é engenheiro dentro da família. Então, ou é um tio, ou
ou é um primo. Isso é muito legal trazê-los porque a gente vai estar associando o mundo real àquilo que está aprendendo na sala de aula. Muito legal, né? Então, pensa quem que poderia ser um mentor, quem que poderia ser alguém que de fora que pudesse ajudar no seu projeto num certo momento, né? Numa certa data de entrega. Isso é muito legal. Vamos lá então, pensando assim no nosso trabalho, nossa aprendizagem baseada em projetos. Eu fiz aqui um template, está nesse gg.gg/template-pbl. É um L ali, tá? No final. Esse template, ele é para você preencher. Caso você esteja trabalhando num computador, você pode preencher e enquanto a gente está conversando. Cara, eu gosto muito quando a gente põe a mão na massa, mesmo que seja via online, via webinar. Se a gente está junto pensando a respeito do que a gente está fazendo, é o ideal, porque a gente vai estar realmente interiorizando o que a gente está falando, tá bom? Então, se você estiver num computador, acesse esse template. Se você não estiver, se você estiver no seu celular, infelizmente eu acho que não vai ser possível você acessar, tá? Vamos ver quem mais está aqui. Tem a Arlete, bom dia pessoal. Assistir aos webinars do Alexandre Salsonaga é sempre um privilégio. Obrigado Arlete. Então, se você acessou aí o seu template, se você não acessou, pelo menos anota aí num caderno o endereço. Esse template, ele vai dar num Google Docs, e esse Google Docs, na verdade, ele tem que ser salvo no seu computador ou no seu Google Drive para ser editado, tá? Ele é um documento que ele está simplesmente para visualização. Então, você não tem como editar o documento comigo. Ele simplesmente é para você baixar ou fazer uma cópia no seu próprio computador, tá bom? Aqui você vai ter um resumo do projeto. Ó, o que seus estudantes irão fazer e por quê? Gente, um projeto, não necessariamente ele é um projeto físico. Ele pode ser, por exemplo, uma performance, ele pode ser um livro, um vídeo, um documentário, um podcast. Ele não precisa ser algo físico. É importante que você tenha isso em mente, porque muitas vezes a pessoa acha, um projeto é uma maquete, um projeto é um carrinho, é alguma coisa física, mão na massa. Não necessariamente. Pode ser alguma coisa ligada à arte, né? Fazer um mural, fazer realmente uma obra de arte, né? Então, é importante que você tenha isso em mente, que o projeto pode ser qualquer coisa, né, que você queira que seus estudantes, no final, apresentem. Daqui a pouco, então, a gente segue aqui no nosso template, tá? E outra coisa, ele precisa ser baseado no currículo. Então, pega o seu currículo, ou caso você já tenha, né, dado aula naquele ano, naquela sala, né, o ano passado, por exemplo, e você teve um projeto que você gostaria de melhorá-lo, ou um projeto totalmente novo, baseado no currículo que você vai enfrentar, né, que você vai cobrir neste ano. Pensa como um projeto poderia, né, abordar muitas daquelas habilidades e competências que estão lá no seu currículo BNCC daquele ano, tá bom? Não precisa ser deste bimestre, mas em algum bimestre você vai, por exemplo, entrar com biosfera, né, ou biomas. Você vai entrar em algum momento com idade medieval. Então, dentro de biomas, idade medieval, dentro de seres vivos, dentro de funções matemáticas, qual projeto ali caberia para que você desenvolvesse algumas das competências e habilidades com seus alunos, tá? Tendo isso como ideia, o ideal seria se a gente tivesse aqui com bastante professor, né, trabalhando com mão na massa mesmo. Então pensa nisso daí e vamos seguir adiante, tá bom?
Três grandes questões para você ter com esse projeto que você pensou. Os meus alunos ficarão engajados? Eles ficarão motivados com aquele projeto? Digamos que você tenha, né, um seguinte problema, né? Você apresente a seguinte situação para os seus alunos. Você vai trabalhar formas de energia, por exemplo, e você, ao invés de ficar fazendo uma aula a respeito das formas de energia existentes, você dá uma questão, um problema para eles. Você fala assim, tem aqui essa notícia de uma região lá no Agreste que precisa muito de água e existe um rio, um córrego pequeno, né? E é isso. Só que ninguém, se todo mundo pegar daquele rio, a água daquele rio, o rio seca. E esse é o problema. Como que a gente poderia ali, por exemplo, né, pensar em formas de energia? Bem, você pode colocar ali alguns grupos diferentes de alunos e cada grupo de aluno faz uma pesquisa. Uma delas pensa assim, um grupo de alunos pode pesquisar energia eólica, outro grupo de aluno pode pesquisar energia hidráulica, de hidrelétricas, né? Outro grupo, energia solar, outro grupo, energia geotérmica. E aí, a partir dessa primeira visão, nesse primeiro momento que os alunos estão pesquisando, eles podem fazer uma apresentação no final da aula, cada um com a sua visão a respeito das diferentes formas de energia. E aí, a partir daí, você pode, né, saber que naquela região é possível você utilizar não só a energia, né, que vem da água, mas também muitas outras. Okay? E aí, por exemplo, caso você queira adicionar o problema da água, pode-se cavar poços, né, artesianos e fazer, né, e surge uma ideia aí, fazer a captação dessa água através de diferentes formas de energia mais adequada, a energia mais adequada para aquela região, tá bom? Isso é um exemplo. Então, quando a gente coloca então algo que está ligado ao mundo real, né, a gente associa, né, o projeto ao mundo real, isso é excelente, porque motiva mais os alunos a agir. Eu sempre falo nas minhas aulas que quando a gente está ali trabalhando, a gente está pensando nos problemas que poderiam ocorrer no futuro e também os que existem agora. E por que a gente não pode, por exemplo, enviar um projeto para aquela prefeitura daquela cidade que tem esse problema? Não é verdade? Foi feito por nós e quem sabe vai ajudá-los de alguma maneira. Então, quando a gente tem um propósito bem definido e uma causa, isso ajuda bastante, tanto a gente como professor, quanto para os nossos alunos a se engajarem. Tá bom? E a questão essencial, não só, né, essas questões ali são interessantes, mas existe uma questão essencial que o aluno precisa responder no final do seu projeto, na última fase. Então, por exemplo, esses tempos atrás as crianças estavam pesquisando a respeito da Nova Zelândia, né? Essa semana mesmo. Então, cada grupinho, eu separei os grupos em diferentes, por afinidades mesmo, separei a sala em 6 grupos. Cada grupo pesquisou alguma coisa a respeito da Nova Zelândia. Um grupo pesquisou a respeito dos recursos naturais, outro grupo a respeito da cultura, da moda, outro grupo a respeito do trabalho, né? Outro grupo a respeito da infraestrutura da Nova Zelândia. E aí, a partir dessa pesquisa, eles produziram cartazes, cada um com seus temas, e fizeram tipo mapas mentais, né? Mostrando várias características daquele tema. E depois, no final da aula, eles apresentaram. Isso daí foi para eles buscarem uma questão, buscarem um problema para buscar uma solução para aquele problema. E dos problemas que eles encontraram, eu não sabia, é que na Nova Zelândia existem muitas pessoas sem teto, né, desabrigadas, porque a casa lá é muito cara, né, e apesar das pessoas terem trabalho, elas não têm lugar para morar. Olha só que interessante.
Então, um dos grupinhos, por exemplo, falou assim, ó, colocou como questão essencial: será que moradias gratuitas resolverão o problema de moradia da Nova Zelândia? Essa foi a questão, né? E aí, a partir disso daí, vai surgindo um projeto, né, de construção de moradias gratuitas para esse povo, né? Porque lá eles têm uma área muito restrita e muitas áreas são de fazenda lá. Então, acaba aqui para as cidades tendo pouco lugar. Então, essa foi a questão essencial daquele grupo, certo? Então, qual é a questão essencial que os seus alunos devem responder no final desse projeto? Você pode deixar para os seus próprios alunos elaborarem essa questão, porque é muito legal, porque vai partir deles mesmos, né? E isso faz com que eles mesmos vejam sentido naquilo que eles estão fazendo. Então, um grupinho vai fazer moradias, outro grupinho vai partir para o mundo da política mesmo e construir e fazer políticas, né, econômicas que façam que os neozelandeses tenham mais emprego ou empregos com mais valor. Então, cada grupinho pode sim desenvolver a sua própria questão essencial que vai ser resolvida, que vai ser respondida no final do projeto. Legal? E não pode ser uma questão fácil, tá, gente? Porque quando é uma questão muito fácil, eles acabam, é só fazer isso, pronto. Não, é preciso estudar, é preciso verificar se essas ações já não estão sendo realizadas. Porque se elas já estão sendo realizadas e ainda existe o problema, puxa, qual é o problema que eu não estou enxergando, não é verdade? Bem, pesquisando a respeito desse assunto da Adria Steinberg, eu me deparei com 6 As da avaliação da aprendizagem baseada em projetos, que é a autenticidade. Autenticidade significa o seguinte, que ela tem que ser alguma coisa linkada ao mundo real e muito legal se ele estiver valorizando o social, né? Que seja alguma coisa que seja um projeto que vai beneficiar a muitos e não somente a um ou outro, mas que seja algo que vai ajudar a sociedade a melhorar. Tem que ser acadêmico, ou seja, linkado ao currículo, linkado às competências e habilidades que vocês estão buscando cumprir durante o seu ano letivo. Tem que ser aplicada ao mundo real, né? Tem que ser ativo, ou seja, os estudantes eles têm que buscar mais informações para que aquilo seja resolvido, né? Porque, veja bem, quando a gente vê uma situação somente com os nossos olhos, a gente tem uma visão muito restrita, né, daquele problema. Quando a gente vai pesquisar, quando a gente vai entrevistar pessoas, quando a gente vai buscar mais informações, a gente amplia a nossa visão de mundo e possivelmente, né, aquelas soluções que a gente via antes, muitas vezes não fazem mais sentido, porque a gente pôde observar, né, de uma visão mais ampla, né, o fato, tá bom? E tem que ter adultos, né, como eu disse antes, né, sugeri, por exemplo, no caso da ponte, colocar engenheiros, colocar arquitetos também junto com a gente. A visão de adultos é muito importante, porque os alunos eles podem perceber que não é só o professor que sabe, não é só o professor que é fonte de informações. Existem outras pessoas que podem ajudar, que podem acrescentar para que a gente possa melhorar. E as avaliações. Quando a gente faz um projeto, a gente tem que ter, né, esses passos bem definidos, bem definidos, e cada passo do nosso projeto tem que ter uma avaliação própria. Então, por exemplo, digamos que a primeira entrega que vocês fazem seja, por exemplo, de uma pesquisa. Essa primeira entrega já é uma nota, já é um valor, né? A habilidade de buscar conhecimento utilizando tecnologia, né? Utilizando entrevistas, tudo isso daí são habilidades e competências, né, importantes para os nossos alunos. E aí você pode também avaliá-los, tá bom? Vamos ver se tem mais alguma questão aqui.
A Sandra também está aqui, o André Zavan, né? Sejam bem-vindos, tá bom? Se vocês quiserem colocar perguntas aqui, fiquem à vontade, tá bom, gente? A gente vai seguindo aqui enquanto o pessoal não está perguntando. Vamos então preparar o nosso projeto agora. Dentro daquele template, você vai colocar lá a pergunta essencial que você, como professor, pode colocar, ou as perguntas dos alunos também. E vamos pensar em como a gente pode planejar o nosso projeto. O que os estudantes irão aprender com aquele projeto, né? Digamos que seja aquele projeto da fonte de energia, né? Eles vão aprender as diferentes fontes de energia que existentes, vão poder associá-las, por exemplo, ao relevo, né, do lugar, à necessidade das pessoas que vivem naquela região, a necessidade às vezes de transmitir aquela energia para lugares mais longe. Então pense como se você fosse um dos seus alunos. O que eu vou aprender fazendo isso daí? Então é importante você também passar por essa fase de planejamento e de execução. Se você vai fazer uma plantação, por exemplo, vai lá, faz você mesmo a horta, né? E verifica se a sua horta vai vingar com aquilo que você está produzindo, né? Digamos que você está planejando fazer uma horta com seus alunos. Você vai lá no lugar da escola, faz um canteiro, compra sementes, planta, rega, põe adubo e assim por diante, e verifique muito tempo antes se aquilo lá realmente vai vingar, e quando você chegar com seus alunos com esse projeto, ele vai dar certo. A vantagem é que você mesmo passa por essas fases, né, desse seu projeto. E aí você sente na pele o que você aprendeu, o que você teve que buscar, quais foram as suas necessidades. Se você vai construir com seus alunos uma maquete de um castelo medieval, faça o castelo você mesmo primeiro. Se você vai construir, né, um carrinho que vai andar com energia solar ou energia eólica, faça o carrinho primeiro. Ou se você vai escrever um livro, por que não escrever o seu primeiro, né? Tudo isso daí você vai ter a sensação de que você é um aluno e está aprendendo, e aí você vai ter mais possibilidade, como é que fala? Você vai conseguir falar melhor, né? Saber melhor quais são as etapas que os seus alunos vão seguir e que eles estarão aprendendo. Faça contato também com os profissionais fora da sala de aula. Se você vai fazer, né, a horta, será que alguém já sabe fazer horta? O pai de alguém, a mãe de alguém já tem horta em casa? Na escola existe uma horta? Será que a pessoa não pode vir conversar com seus alunos para ensiná-los? Então, mostre essas pessoas que podem ser tutores também. Tendo isso, você pode planejar as etapas de entrega do seu projeto. A entrega 1, por exemplo, pode ser hoje. Hoje a gente vai juntar todo mundo em grupos e a gente vai fazer a primeira pesquisa, né, a respeito do tema. Na próxima semana, eles podem trazer outras necessidades que eles viram, a questão essencial que eles elaboraram, né? E também o problema, definir o problema que eles vão abordar na próxima aula. Então essa já é outra entrega. Na outra semana, na terceira semana, por exemplo, eles já trazem um esboço, né, um protótipo do projeto deles. Se for um livro, já traz, por exemplo, na terceira semana, o primeiro capítulo ou o sumário do livro, as etapas do que eles vão, né, desenvolver. Então veja no seu projeto como você pode separá-lo em blocos e, a partir desses blocos, quais são as avaliações, quais são os requisitos de entrega. O que você gostaria de receber dos seus alunos em cada uma dessas fases, tá bom? E é importante também que cada entrega seja uma entrega bem formal, como eu falei para vocês. Você mostre ajude seus alunos
a se organizarem para fazer uma demonstração para a sala de aula do que eles estão entregando, tá bom? Isso ajuda, né, eles a terem uma crítica, né, uma devolutiva, tanto dos colegas quanto de você, para eles saberem se estão caminhando na direção correta. Essa entrega e essa apresentação é muito importante para que eles formalizem, né, aquele conteúdo, aquelas habilidades que foram desenvolvidas naquela etapa. Legal? Até aqui tudo bem? Ah, o pessoal está achando baixo ainda, né? Eu estou tentando aqui falar mais alto, tá bom? Desculpa, gente. Personalização, né? Como que as pessoas podem personalizar o seu trabalho? Então, por exemplo, se você estiver trabalhando numa horta, será que os alunos podem, por exemplo, escolher o que eles vão plantar? Se for fazendo um livro, será que os alunos podem escolher o tema desse livro? O que é negociável, o que é inegociável? Bem, se você for trabalhar com uma horta, o aluno ele tem que saber, por exemplo, que tem que preparar a terra, tem que preparar o adubo, tem que aguar, tudo isso daí é o básico de uma horta, não é verdade? Agora, o que eles vão plantar pode ser negociável. Se eles forem apresentar um tutorial a respeito, ensinando a fazer alguma coisa, esse tutorial, o que é negociável, o que não é? O tutorial tem que ser em vídeo? Pode ser em fotos? Tem que ter textos ou pode ser somente, né, falado? Tudo isso daí você tem que ajustar com seus alunos, tá? Vamos parar aqui para dizer uma dica muito importante. Quando vocês estiverem lá fazendo trabalhos em classe, é importante que às vezes você dê uma paradinha e formalize aquilo que está sendo realizado. Então, por exemplo, depois da pesquisa inicial que os grupos fizeram, você pode já falar assim, hoje a gente trabalhou, né, a respeito da ambientação, a gente conheceu um pouquinho mais sobre Nova Zelândia, a cultura, a infraestrutura, a gente enxergou muitas coisas legais e muitas coisas que também são difíceis, né, nessa vida de lá. Então, essa formalização é importante para os seus alunos também, né, considerarem que estão avançando, estão aprendendo, tá bom? Tutorial em vídeo também é muito bacana, né, Sandra? Eu adoro quando os alunos, eles além de fazer, eles têm também que editar, né? E a edição nem sempre é tranquila para os alunos, né? E nem para a gente também. Muitas vezes a gente também não sabe editar um vídeo, mas quando a gente aprende, a gente pode também aprender junto com os alunos, né? E assim a gente pode, por exemplo, fazer um vídeo tutorial também, né? Então é importante a gente passar por essas fases de aprendizagem com os nossos alunos. A avaliação, né? Cada fase tem o seu objetivo e cada fase precisa ter sua avaliação também. Pode ser avaliação pessoal, pensando assim, você pode, por exemplo, fazer rubricas. Eu consegui, por exemplo, né, um exemplo de rubrica. Eu consegui realizar a pesquisa e conhecer todos os aspectos do meu tema. Eu consegui montar o carrinho utilizando diferentes ferramentas, né, diferentes ferramentas sem dificuldade. Outra rubrica. Eu consegui ajudar os meus amigos nas suas dúvidas, né, e também perguntar, né, expressar minhas dúvidas. Então a rubrica é muito legal porque faz com que ele, né, se autoavalie, ele se perceba. Muitas vezes os alunos eles não sabem que eles são capazes e quando a gente faz a autorrubrica, a autoavaliação, eles se percebem, né, capazes de ajudar, de contribuir, né, de crescer, né, sozinhos, e isso contribui para a autonomia deles. A avaliação por pares, do professor e por especialistas, né, como eu já havia dito para vocês. Legal?
E o dia da exibição. Isso é essencial também, é um dos 3 itens essenciais do nossa aprendizagem baseada em projeto, né? Os 3 pontos de sucesso era exibição, múltiplas versões, ou seja, vários projetos, várias etapas, também com várias versões, e as críticas. Esses são os 3 pontos de sucesso para a aprendizagem baseada em projetos. E agora a gente está aqui na exibição. Gente, quando nós falamos para os nossos alunos que esse projeto vai ter um dia em que a gente vai apresentar para um público externo, isso causa neles uma certa, né, eles ficam um pouquinho com medo. Ah, meu Deus, a gente vai ter que apresentar isso daí para eles. Por exemplo, você fala assim, eu vou chamar, se você está trabalhando no 7º ano, fala assim, eu vou apresentar, a gente vai apresentar para o 6º ano. Aí, assim, e agora? Aí eles têm uma sensação de que precisam entregar algo melhor do que eles entregariam para a própria sala de aula. A gente vai apresentar para os pais. A gente vai apresentar, né, no dia da feira cultural, né, que várias pessoas vindo. Ou a gente vai apresentar esse show de dança lá na praça. Ou a gente vai apresentar esse teatro no dia lá do encontro das escolas. Isso traz um comprometimento maior dos seus alunos, de qualidade e de entrega, de rigorosidade também, né? É muito legal o dia da exibição, então. E você tem que deixar isso daí para os seus alunos. Muitas vezes o professor quer correr atrás de tudo e aí ele perde um pouquinho o foco, né? O foco é que os seus alunos aprendam a fazer essas etapas, todas as etapas da aprendizagem baseada em projetos, inclusive do da apresentação. Então, quem que vai preparar os posters? Vai ter pôster, vai ter flyers, vai ter visita às salas de aula para promover o evento, vai ter um vídeo, né, na TV que fica lá ligada na escola. Como vai ser a promoção desse evento? Quem que vai ficar responsável? Quem serão os organizadores desse evento? Quem que vai promover? Quem que vai estar no dia apresentando? Digamos que seja, por exemplo, vários projetinhos que as crianças apresentaram. Quem que vai estar lá? Vai ser o grupo inteiro? Vai ser uma pessoa a cada intervalo de hora? Como vai ser isso daí? O professor, o que o professor estará fazendo no dia da exibição ou durante a exibição, durante a organização? Quem que vai ser o meu público? Isso é muito importante, né? Você saber quem que vai estar assistindo vocês nesse dia da apresentação. Então, 3 pontos essenciais. A exibição, as múltiplas versões, né? E a crítica. Esses são os 3 pontos essenciais da aprendizagem baseada em projetos para que eles realmente sejam de sucesso, tá bom? Vamos fazer um checklist agora para ver se você está tudo certinho. Eu coloquei para vocês aquele template, né, para vocês preencherem e veja lá o que vocês fizeram, né? Existe um modelo do produto feito por você? Ou seja, você já passou por aquela experiência antes dos seus alunos? Se você vai pedir para eles fazerem um poema, fazerem um livro, fazerem um tutorial em vídeo, vocês já passaram por isso antes? Existe esse modelo? E tem um plano completo, um planejamento do começo ao fim, das etapas, dos objetivos e das avaliações, do modo de avaliação de cada etapa dele? Esse plano está organizado num cronograma bem definido? Por exemplo, esse projeto vai durar 5 semanas ou não? Existe uma folha de projeto para os pais? Muitas vezes a criança, ela chega em casa e fala assim, pai, eu preciso de latinhas de leite. Para que latinha de leite? Né? O pai não sabe. E aí, em vez de latinha, manda
caixinha de leite. Então, se você tem aqui também, se você tem organizado o seu projeto num papel bem escrito, né, com suas etapas, os seus planos e objetivos, você pode também entregar para os pais, porque para que eles tenham também clareza do que está sendo feito, não é verdade? E aí eles podem contribuir da melhor maneira possível. Vai que também naquela cartinha você fala assim, a gente precisa de alguém que é assistente social, porque a gente está trabalhando, né, numa comunidade carente da nossa cidade, e a assistente social pode falar alguma coisa a respeito. Olha que legal, né? Então nessa cartinha você pode também colocar algumas necessidades que você gostaria que os pais, né, apresentassem ou participassem, tá bom? Aí eu vou ter esse webinar, ele está sendo gravado, tá? Depois eu vou ajustar o áudio e deixar um pouquinho mais alto para vocês, legal? Eu também faço outros cursos, né? Vocês devem conhecer, que além da aprendizagem baseada em projetos, existem a aprendizagem baseada em problemas, aprendizagem mão na massa, tem o design thinking, o ensino híbrido, pensamento computacional, tecnologias na educação. Todos eles estão lá na udemy.com, vocês podem acessar. E existe também um curso que pega todos eles, chamado Metodologias Ativas para Professores Inovadores. Então, dentro desse curso maior, eu coloco vários das aprendizagens ativas, né? Vários desses métodos ativos de aprendizagem. E além disso, eu coloco também planos de aula, fóruns, esses webinars que a gente faz, eu coloco lá também disponíveis, editados assim. E a inscrição vai ser do dia 8 somente entre o dia 8 ao dia 10 de fevereiro. Esse curso, eu abro ele somente nesses intervalos, porque eu gosto de me dedicar bastante às turmas que são formadas, né? Então ele não é que nem um curso comum em que geralmente o aluno ele segue adiante sozinho, sem muita interação minha. Mas eu gosto nesse curso de metodologias ativas interagir mais com vocês professores, para que a gente possa crescer melhor, tá? Mais uma aprendizagem mais direcionada, mais personalizada. Muito legal, né? Então, dia 8 ao dia 10, o curso de metodologias ativas para professores inovadores estará aberto para inscrição. E fiquem aí atentos, né, às nossas listas de e-mail. Você pode se inscrever na lista de e-mail ali no meu site, alexandrosunaga.com.br, e aí você vai ser avisado e eu vou enviar para vocês os links de inscrição, tá bom? Agradeço muito a presença de cada um de vocês, fico muito feliz que a gente pode aqui aprender juntos. Comentem aí o que vocês acharam, né? Eu sei que o áudio ficou baixo, eu vou tentar arrumar na edição, mas eu desejo a vocês, né, um ótimo ano, que 2020 seja um sucesso para vocês e que a gente consiga transformar juntos a educação do Brasil. Tá bom? Até mais, um abração.